Como eu disse, vamos voltar a falar sobre vacinação e vacinação animal, porque o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, determinou a suspensão da fabricação e venda da vacina contra a leishmaniose, a Leishitec. Após uma fiscalização realizada entre os dias 8 e 11 do mês passado, constataram um desvio de conformidade do produto, que pode ocasionar a falta de eficácia da vacina, gerando risco, claro, à saúde animal e também à saúde humana. Foi determinado o recolhimento de 8 lotes da Leishitec. A empresa fabricante já iniciou, o recolhimento do produto veterinário. Até o momento, 8 lotes foram reprovados em análises realizadas, sob o acompanhamento oficial, por apresentarem esse teor de uma proteína A2 inferior ao limite mínimo estabelecido na licença do produto. E para falar sobre esse assunto com a gente, ao vivo e em cores, para quem nos acompanha na nossa live no YouTube, no perfil Band Minas, está o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Minas Gerais, Dr. Bruno Divino. Doutor Bruno, é um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado por ter atendido a nossa reportagem. O prazer é todo meu, ainda mais para falar de um assunto tão importante como esse, que é a proteção dos animais e essa situação que surgiu em relação à vacina de leishmania. Estou aqui para contribuir o que for necessário. Vamos lá, professor, doutor, e começa então explicando para a gente, o que essa falta da proteína A2, pode mesmo acontecer, pode interferir, na eficácia mesmo da vacina. Dá um pouco desse detalhe técnico para a gente depois a gente entrar, nas consequências, da suspensão desses lotes. Por favor, doutor. Bom, então o que acontece? A proteína A2 é um insumo que vai proteger, vai ser o ingrediente da vacina que vai levar o estímulo do sistema imunológico para proteger os animais. Então, se na nota do Ministério, foi dito lá que está faltando, tem uma baixa concentração do insumo, quer dizer que essas vacinas que foram testadas, elas não têm antígeno suficiente para conferir a proteção, por isso que teve o recolhimento, Então, esses lotes, eles provavelmente não estavam conferindo a imunidade que estava dita em bula. Então, esse que foi o grande problema. Então, é um insumo ali, como na Covid, que a gente viu muito, acompanhou, que viram aqueles insumos que vieram da China, depois foram produzidos aqui para a produção da vacina. O A2 é justamente a parte que funciona para a proteção da vacina. Doutor Bruno, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. Doutor, o seguinte, essa notícia pegou de surpresa muita gente e está deixando muito preocupado as pessoas que têm cães, e que faziam uso dessa vacina como uma forma profilática contra a leishmaniose. Levando em conta também a saúde até humana, uma vez que o cão é vetor de transmissão também. Eu queria saber o seguinte, doutor, essa é a única vacina que está à venda no mercado? Há outra opção? O que as pessoas têm que fazer? Quem fazia uso dessa vacina como forma profilática da leishmaniose nos cães, o que eles têm que fazer, E quando fala em 8 lotes, está suspensa toda a venda dessa vacina, Ou seja, essa vacina nunca funcionou, eram esses lotes? O que o senhor pode falar disso também? Então, vamos lá, Murilo. Então, primeiro, vamos começar pela última pergunta. Então, em relação à vacina, o Ministério faz a aprovação da vacina, quando ele entrou no mercado, já há alguns anos. Lembrar que essa vacina foi desenvolvida aqui na UFMG e foi comprovada toda a sua eficácia. E durante algum momento aí no seu processo de fabricação, e é isso que o Ministério está investigando agora, a quantidade de antígenos ela está reduzida. Então, justamente é o que o Ministério está fazendo para saber quando que aconteceu essa falha. Por isso que está no processo investigativo os lotes, sabendo que tem autorização dos lotes que foram recolhidos. Então, esses lotes não há garantia realmente que eles protegem os animais. Bom, e tem outras vacinas no mercado? Não, infelizmente não. No mundo existem outras vacinas, mas no Brasil somente a Leishitec. Não tendo a vacina, Murilo, o que é importante para que os seus ouvintes saibam? Como que eu vou proteger meu animal se eu não tenho mais a vacina? A vacina, ela é uma das ferramentas para proteção. A ferramenta mais importante que a gente tem hoje, a mais eficiente, são as coleiras repelentes. São aquelas coleiras branquinhas, que duram no pescoço do cão ali de 4 até 8 meses. Elas são mais eficientes do que as vacinas. Então, pensando na leishmaniose. Então, pessoal que fez a vacina, que agora não vai conseguir revacinar, tem que colocar coleira. Todo mundo tem que usar coleira. Mas meu cachorrinho tem alergia à coleira. Existem produtos que podem ser aplicados, repelentes que podem ser aplicados na nuca, que podem ser borrifados,
que geralmente os animais que têm alergia à coleira toleram. Outro ponto importante também, Murilo, é o seguinte: o mosquito, né, o flebótomo que transmite, o mosquito palha que transmite a leishmania, ele se reproduz em matéria orgânica em decomposição. Então, é muito importante que as pessoas mantenham os seus quintais limpos, não deixem folhas acumuladas, a questão não é água parada, é matéria orgânica. Então, lixo, folha, tem que manter o quintal bem limpo e, de preferência, como o hábito do flebótomo, né, do mosquito palha de alimentação é quando está amanhecendo ou quando está escurecendo, nesses momentos, os animais têm que estar dentro de casa, longe do acesso aos mosquitos. Se for um animal de canil, né, um cão grande, por exemplo, que vive em quintal, que ele fique guardado ali num quarto, num canil que tenha sido tratado ali com inseticida, com repelente também no ambiente. Funciona muito bem. Doutor, deixa eu só insistir naquela primeira pergunta que eu fiz. Então, pode ser que essa vacina, a mesma vacina, volte a ser vendida. O senhor acredita que foi uma coisa pontual em algum momento da fabricação dela? Não é que ela sempre foi ineficaz, né? Em algum momento ela funcionou e parou de funcionar. Assim, provavelmente um momento da produção. O senhor acredita que ela possa ser vendida, essa mesma vacina, e com confiança? Sim, isso? Sim. O laboratório é um laboratório muito grande, é um laboratório internacional, né, de muito respeito, e tanto é que partiu dele o recolhimento e tudo, depois que o Ministério foi acionado. Como a vacina é uma ferramenta importante, né, na proteção dos animais, a gente torce que ela volte, sim, e o laboratório é de muita confiança, então, ela voltando ao Ministério do aval, a gente pode usar com segurança. Quando vai acontecer, se vai acontecer, a gente ainda não sabe, né? Porque justamente está na fase de investigação, está na fase desses levantamentos, mas ela é uma ferramenta importante. Não é a mais importante, como eu falei, a coleira hoje a gente sabe que é a ferramenta mais importante, mas para a proteção individual de quem tem condição de fazer a vacina, sim, a vacina tem que ser utilizada, mas a gente agora tem que esperar para que volte a ser produzida ou então que entre outra vacina no mercado. Tem alguns laboratórios que estão em fase avançada de estudo e pode ser que agora eles aproveitem essa situação e acabam lançando seus produtos também no mercado. A gente está conversando com o Dr. Bruno Divino, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, aqui de Minas Gerais. Bruno, muito bom dia para você. A Luciana falando agora. Bom, você citou aí a questão da vacina, né? É um tratamento caro, a gente não está falando, né, de um produto que é barato, é caro e não é apenas uma dose, né? São 3 doses, mas a gente está aqui para falar realmente sobre essa questão da eficácia. Os tutores que aplicaram, né, a vacina, em algum momento, depois que mesmo comprovada a eficácia e que não houve essa questão aí da proteína, né, a A2, seria indicado refazer a aplicação da prevenção? É isso que eu queria que o senhor falasse, porque muita gente investiu, né, muito dinheiro nessas 3 doses. A gente está falando aqui de cada dose R$800, R$900, né? Isso varia, claro, de clínica para clínica. Mas diante de um tratamento caro, fica aquela desconfiança ou aquele receio, né? Por parte do tutor. E Bruno tem uma complementação, né, Bruno? Complementando a pergunta da Luciana, doutor Bruno, porque a gente sabe, você pode, se eu me corrija se eu estiver enganado, eu como dono de cachorro, como tutor, eu sei que é assim, né? Na primeira vez que você vai aplicar a vacina de leishmaniose no cachorro, aí sim são 3 doses. Aí depois disso, anualmente é 1 dose. Então a pergunta é, quem aplicou essas 3 doses lá no início e depois já estava, como é o meu caso, com o meu cachorro, aplicando aquela dose anual, vai ter que refazer aquelas 3 doses iniciais? Como é que é isso aí? Bom, então vamos lá. Luciana, só vou corrigir uma informação. O valor... Claro, mas que bom, mais acessível. Pois não, diga lá, continue. Essa observação... Então, a vacina, até pelo valor dela, que é um valor alto, não é, por exemplo, distribuída pelo SUS ou pelo governo. É uma vacina que é para tutores que realmente querem fazer uma proteção adicional, como a gente percebe em crianças também, né? Tem as vacinas do SUS e tem aquelas vacinas que são particulares, mas não deixa de ser uma ferramenta importante. Mas é assim, como que está na bula da vacina? São 3 doses iniciais e essas doses têm que ser aplicadas a cada 21 dias. Então, existe um intervalo que ela pode ser, se eu atrasei 5 dias, não tem problema, até 30 dias ela pode ser reaplicada.
Mas, por exemplo, se passou de um mês e eu não reapliquei aquela vacina, se passou 40 dias, 50 dias, eu tenho que começar o protocolo todo de novo, né? Então, se eu fiz aquela revacinação anual e agora não vai ter a vacina nesse momento, vou ter que fazer de novo as 3 doses, né? Porque esse foi o protocolo que foi aprovado pelo Ministério da Agricultura. Então, o Ministério só aprovou a vacina se fizer dessa forma. A primeira sequência de vacinas, 3 doses intervaladas de 21 dias e depois um reforço anual. Se perder o prazo desse reforço com mais de 30 dias, eu tinha que vacinar meu animal agora, em junho, mas eu só vou conseguir vacinar ele em setembro, aí tem que começar todo o protocolo de novo. Perfeito. A gente conversou com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de Minas Gerais, doutor Bruno Divino, que falou aí sobre essa situação da suspensão da fabricação e venda da única vacina, né, atualmente no mercado brasileiro contra a leishmaniose, a Leishitec. Doutor, depois numa próxima oportunidade nós vamos chamá-lo novamente para a gente falar sobre, né, o combate à leishmaniose no Brasil. É um tema sempre muito polêmico, né, as autoridades elas ainda pregam, né, infelizmente, né, o sacrifício do animal infectado. A gente sabe que em outros países do mundo isso já está de outra forma, mas é um assunto para outra ocasião, tá certo, doutor? Tá certo, conte comigo para o que for preciso e muito obrigado pela oportunidade. É importante que todos os ouvintes entendam bem e se tiver qualquer dúvida, pessoal, nos procure nas nossas redes sociais, RMVMG, que a gente faz o contato, esclarece, a gente está à disposição de todo mundo. Muito obrigado. Sempre Perfeito. muito bom, né? Excelente, os esclarecimentos. Agora, Bruno, Luciano. Valeu, doutor. Obrigado, viu? Mais uma vez. Prazeraço. Valeu.